Olá, turma! Então, estou aqui para fazer a correção da atividade da semana 5 do quarto período, certo? Então, tenho aqui a primeira questão que diz o seguinte: a filosofia da história, o primeiro tema da filosofia de Augusto Comte foi sistematizada pelo próprio Comte na célebre Lei dos Três Estados e tinha o objetivo de mostrar porque o pensamento positivista deve imperar entre os homens. Sobre a lei dos três estados, formulada por Comte, é correto afirmar que, Augusto Comte, ele diz que para ter um entendimento melhor sobre a nossa sociedade, nós devemos observar ali o que está acontecendo no momento, Para que isso a gente possa compreender as causas, que fez acontecer de algo errado, que está acontecendo de algo errado, e poder adquirir melhorias diante disso. Então, o item C, o correto que diz: o estado positivista apresenta na lei dos três estados como o momento em que a observação prevalece sobre a imaginação e a argumentação, e na busca de leis imutáveis nos fenômenos observáveis, que foi o que eu acabei de falar. A partir do momento em que a sociedade ela é observada, ela vai identificar as causas que gerou, por exemplo, o desemprego, a marginalização, e também, através da observação, poderá encontrar soluções. Segunda, o positivismo é a linha de pensamento dominante no trabalho de Comte. Sobre essa corrente de pensamento, marque a alternativa correta. Entender que nos diz: o conhecimento verdadeiro só pode ser obtido por meio da experimentação e pelo aferimento científico. Ok? A terceira, Comte acreditava que os problemas sociais e as sociedades em geral deveriam ser estudados com o mesmo rigor científico das demais ciências naturais. A partir dessa premissa, Augusto Comte cunhou o nome sociologia, que seria dado à nova área de estudo que se dedicaria às sociedades. Qual era o objetivo principal da sociologia de Comte? Entender o correto que diz: entender as leis que regem o nosso mundo social, ajudando-nos a compreender os processos sociais e dando-nos controle direto sobre o rumo que nossa sociedade tomaria. Augusto Comte, ele diz que da mesma maneira em que a física ela é tratada com rigorosidade, as ciências sociais ela deveria também ser tratada com algo mais sério, mais rigoroso, para poder adquirir progresso na sociedade. A quarta, quem diz Estado diz necessariamente dominação e, em consequência, escravidão. Eis porque somos inimigos do Estado. Então, qual das alternativas a seguir define melhor o conceito de Estado? Então, como nós estudamos na aula, o Estado ele pode ser definido como uma comunidade humana fixada em um território e, nesse território, exercendo aí um poder político. Tá ok? A quinta, positivismo é uma corrente de pensamento filosófico, sociológico e político que surgiu em meados do século XIX na França. O principal idealizador do movimento positivista foi o francês Augusto Comte, Alguns também chamam de Comte. Ganhando destaque internacional entre meados do século XIX e o começo do século XX. Então, a principal ideia do positivismo era entender
a de que o conhecimento científico devia ser reconhecido como o único conhecimento verdadeiro, né? Ou seja, só poderia se entender a sociedade, entender ali por que as pessoas agem de determinada maneira na sociedade através do conhecimento científico, né? Então, vejamos bem que ele trata, né, o estudo da sociedade como algo bem sério, como algo bem rigoroso. É a sexta. A partir da segunda metade do século XIX, o positivismo de Comte influenciou fortemente muitos intelectuais e políticos brasileiros, principalmente republicanos, como Benjamin Constant, Botelho de Magalhães e Raimundo Teixeira Mendes. Sobre o positivismo no Brasil, é correto afirmar que, né? Então, o positivismo ele se espalhou, né, em diversos países, chegando até aqui no nosso país, o Brasil. E a influência que o positivismo teve aqui no Brasil, como o Item afirma, que foi em 1876, em decorrência da influência crescente das concepções de Comte no Brasil. Foi fundada no Rio de Janeiro a Sociedade Positivista Brasileira, que posteriormente se transformaria na Igreja Positivista Brasileira, né? Então, o positivismo ele teve ali um foco principal, ali gerou ali no Rio de Janeiro. A sétima, os 3 estados do desenvolvimento humano, de acordo com Augusto Comte, seria o teológico, metafísico e positivo. Os estágios de desenvolvimento humano corresponderiam formas de organização social e política específicas. Marque o item que identifica cada um deles, né? Ou seja, Augusto Comte, ele identificou ali que o ser humano, né, na sociedade, ele passa por 3 estágios, que é o teológico, metafísico e positivo. E de acordo com esses 3 estágios, podemos afirmar que, item C, o sistema próprio do estágio teológico seria o feudal. O estágio metafísico seria caracterizado pela deteriorização das crenças religiosas. E já o positivo seria o estágio industrial ou capitalista. Oitava. Preocupado com a reforma da humanidade, fundamentada no desenvolvimento da ciência e da indústria, em oposição às concepções metafísicas e teológicas, Comte propôs uma nova religião. Marque o item correto sobre a nova religião de Comte, né? Então, nessa nova religião de Comte, ele afirma, como entender que está dizendo, que nela o amor de Deus deveria ser substituído pelo amor à humanidade, ou seja, porque a humanidade está aqui, estamos vivendo, estamos interagindo um com os outros, estamos vivendo em sociedade, né? E Deus, né, ele como um estudioso assim bem rigoroso diante da sociedade, Deus nós não estamos vendo, né? Então, o amor de Deus, aquele amor que sentimos por Deus, deveria ser trocado pelo amor da humanidade, porque você está aqui na minha frente, você está perto de mim, e Deus não sei nem onde é que ele está. Isso quem está afirmando é Augusto Comte, não sou eu, tá certo, galera? Então, a 9. Qual era o objetivo principal da sociologia de Comte? Entendeu correto o que diz? Entender as leis que regem nosso mundo social, ajudando-nos a compreender os processos sociais e dando-nos controle direto sobre o rumo que nossa sociedade tomaria. Ou seja, a partir da observação, você vai identificar os problemas sociais e, diante disso, buscar novos métodos para fazer uma sociedade melhor. A 10ª. Qual das opções a seguir afirma a maneira que se deu a influência do positivismo no Brasil, né? Então, em 1876, em decorrência da influência crescente das concepções de Comte no país, foi fundada no Rio de Janeiro a Sociedade Positivista Brasileira, que depois se transformaria na Igreja Positivista Brasileira. Pronto, pessoal, espero que vocês tenham compreendido
tá ok? Vai lá fazer sua correção. Qualquer dúvida é só me chamar. E um grande abraço e até a próxima. Fiquem com Deus.